Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vim falar sobre um dos filmes mais aclamados desse ano, que é Ataque dos Cães, da diretora neozelandesa Jane Campion. Então hoje decidi fazer um vídeo analisando vários pormenores aí de Ataque dos Cães pra explicar um pouco por que esse filme é tão especial. Então uma parte do vídeo aqui, o comecinho, é sem spoilers, e aí quando eu entrar nos spoilers eu aviso vocês. E se você gostar, por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like, né? Compartilha com os amigos que sempre ajuda muito. O filme é original da Netflix e ele é simplesmente o filme mais indicado ao Oscar desse ano, com 12 indicações, incluindo melhor filme, direção, roteiro adaptado, os atores do filme estão tudo indicado e muito mais. Tá com bastante chance de levar melhor filme aí. A Jane é a primeira mulher na história a ser indicada a melhor direção 2 vezes. A outra vez foi pelo seu filme O Piano. Depois que eu gravei esse vídeo, rolou uma situação bem chata que eu preciso comentar. Ataque dos Cães ganhou, lá no Critics' Choice Awards, melhor filme e a Jane Campion ganhou melhor direção. Só que durante o discurso, a Jane falou com a Serena e a Venus Williams, que são as duas maiores tenistas do mundo, né? Que tem as suas histórias contadas, inclusive, no filme King Richard, que também tá concorrendo ao Oscar e tudo mais. E a Jane falou que elas eram maravilhosas, mas que elas não tiveram que vencer homens do jeito que ela teve. And you know, Serena and Venus, you are such marvels. However, you do not play against the guys. Like I have to. E assim, né? Totalmente desnecessário, né? Porra, tinha nada que falar isso acabou pegando super mal. E aí ela teve que se retratar e pediu desculpas e tal, e enfim. Mas acho que era interessante uma coisa pra gente comentar aqui, já que ela mandou super mal e esse vídeo tá falando bem do trabalho dela, então vamos, né, só esse disclaimerzinho aí. Então vamos lá. Ataque dos Cães é uma adaptação do livro The Power of the Dog, escrito pelo Thomas Savage e lançado em 67, que nunca tinha sido adaptado antes. O filme se passa em Montana, em 25, e conta a história de 4 personagens que têm as vidas entrelaçadas ali. Os irmãos Phil e George Burbank, que são o Cumberbatch e o Plemons, e eles são donos de um rancho e tal. E a nova esposa do George é a Rose, que é a Kirsten Dunst, e o filho dela, o Peter, que é o Cody Smith McPhee. O Phil é o protagonista, e ele é um homem muito bruto, muito solitário. Ele não gosta muito dessa chegada da Rose e do Peter ali, e começa uma tortura psicológica com a mulher. Então uma relação super esquisita, passivo-agressiva, né? Mas o interessante é como a Jane Campion pegou uma premissa que parece ser simples e transformou nesse filmaço. A Jane é uma diretora mais contida. Os filmes dela não costumam ter situações muito grandes, exageradas. São filmes que se pautam mais no diálogo, nas relações, nos gestos, né? Ela gosta muito de fazer estudo de personagem e desvendando o personagem aos poucos, assim. Por exemplo, uma coisa que a Jane refletiu quando ela tava fazendo esse filme, ela falou assim: o que o Phil teria me dito se ele me conhecesse? Então, ela curte muito esses exercícios sobre os personagens, entender sobre quem ela tá escrevendo. E Ataque dos Cães é um filme que pode ser considerado até lento, né? Porque é mais devagar, o que importa não é o que acontece em si e como acontece, né? As pequenas coisas vão mudando esses 4 personagens que se viram obrigados aí a ser da mesma família. O filme quase todo se passa ali na casa do rancho, né? E nos arredores, então realmente a gente vê o dia a dia ali das pessoas trabalhando, tendo que existir nesse mesmo espaço, como que as relações foram evoluindo ou involuindo, né, até voltando pra trás, regredindo. E essa pegada mais intimista da Jane tem um contraste muito legal por causa da fotografia. A diretora de fotografia do filme é a Ari Wegner, que é a segunda mulher em toda a história do Oscar a ser indicada em fotografia. A primeira foi a Rachel Morrison na edição de 2008 por Mudbound. Então a Ari e a Jane criaram uma coisa que é muito especial nesse filme, que é o senso de escala. As paisagens de Ataque dos Cães são lindas. Muitas vezes os personagens são filmados de longe, é quase um pontinho ali naquele mundão aberto, né? E isso pode representar o quanto eles são pequenos, o quanto eles não têm controle do que tá acontecendo ao redor. E ao mesmo tempo dá um senso de solidão, né? Tem aquelas montanhas, aqueles campos e você ali sozinho no mundo, né? Sofrendo aquela batalha interna. E assim como tem esses grandes planos abertos, também tem muitos planos fechados, closes, assim, do rosto dos personagens. A Ari contou em uma entrevista que ela queria dar um ar meio de claustrofobia pro filme. Então, uma coisa que ela faz em muitos momentos é que, mesmo que 2 personagens estão no mesmo quadro, ela deixava a profundidade de campo diferente. Um personagem mais no fundo e o outro mais à frente, pra demonstrar essa distância entre eles, né? Essa sensação de isolamento
que é muito importante pra vibe desse filme. Então a Jane e a Ari colocam a gente numa posição muito íntima frente aos personagens, às vezes com um olhar, um sorriso, né, que conta pra gente tudo o que o personagem tá sentindo. E às vezes é algo que os outros personagens não percebem, mas a gente vê. Então a gente meio que vira confidente de cada um dos 4. E agora vamos entrar na parte com spoilers, que a gente vai falar mais coisas específicas do filme, né, sobre o que o filme significa e tal. Então vai lá na Netflix, assiste e volta aqui se você ainda não viu. Bom, já falamos de personagem, agora eu quero falar de 2 temas principais do filme que se relacionam bastante até, que são a masculinidade tóxica e a sexualidade reprimida. O Phil é aquele típico macho alfa, ele manda em tudo, tem sempre um monte de cara atrás dele, obedecendo ele, fazendo tudo que ele quer. E a gente já vê isso no início do filme, que quando eles chegam no restaurante, o Phil já faz um bullying ali com o Peter. Mas com o passar do filme, a gente vai descobrindo que o Phil se apropria de uma masculinidade tóxica e dominante como maneira de autodefesa para mascarar a sua sexualidade. Então, o filme inteiro ele fala sobre como o Bronco Henry foi o grande mentor dele, que ensinou ele a cavalgar, que ensinou ele a fazer tudo. Mas a gente sente ali que essa relação não era só de mestre e aprendiz, pelo menos, enfim. Parece que rolava um envolvimento, uma atração ou até alguma coisa, né? E é algo que o Phil nunca esqueceu, mesmo depois que o Bronco Henry morreu. Então ele tem uma devoção a esse cara que é uma devoção quase religiosa, né? E isso também é apresentado com a fotografia, né? Tem aquela cena que ele se esconde na floresta com um pedaço da roupa do Bronco Henry. A Ari Wegner quis filmar como se fosse um momento de oração, assim, praticamente, né? Ele se ajoelha com a roupa do cara, deita, vem um sol no rosto dele iluminando, é um momento super sagrado, assim, pra ele, né? Dentro do celeiro também, o Phil deixa as coisas do Bronco Henry como se fosse um altar, assim. E aí que entra o Peter, que é uma figura-chave pra gente entender o Phil. É engraçado porque o Peter é o oposto do Phil, né? Ele é completamente seguro de si. Ele não tem medo de ser cercado por vários homens ameaçadores, ele não tem medo de demonstrar a sua vulnerabilidade, de ser sensível. E isso é algo muito estranho pro Phil. É como se ele pensasse, nossa, eu tenho essa opção, eu posso ter orgulho de quem eu sou, eu posso não me reprimir, eu posso não sofrer. E isso faz com que ele comece a descontar muita coisa no Peter, mas ao mesmo tempo isso faz com que ele se atraia por ele, né? E não é só uma atração sexual, é meio que um fascínio, né? Ele fica assim, gente, como pode esse menino, né, esse cara ser assim? E é interessante a gente analisar que o Phil era mais jovem que o Bronco Henry, agora ele é o mais velho e se fascina por um mais jovem. E eu acho que é o jeito que ele sabe se atrair por outro homem, que é essa coisa de ser mentor, de ter alguém mais maduro que ensina essa pessoa mais jovem, assim. E agora, como ele é mais velho, ele é o mentor. Então, ele expressa a sua atração pelo Peter sendo o mentor dele, ensinando coisas pra ele. Outra coisa legal da gente falar desse filme é da Rose, né? A atuação da Kristen Dunst, pra começar. Ela tá sendo considerada por muitas pessoas como a melhor da carreira dela e eu talvez concorde, ela tá muito bem. A personagem dela tem um medo, um receio, né? Ela é uma mulher tentando sobreviver ali no mundo de homens, desde o começo do filme, né? Ela é uma pessoa sensível, mas ela precisa ser forte. Só que às vezes isso é muito difícil. Então a tortura que o Phil faz com ela é muito cruel. Tem uma cena muito significativa, que é quando ela tá tocando piano e ele começa a tocar o banjo por cima. Que ódio! Não só pra desconcentrá-la, mas também pra deslegitimar o talento dela, né? É tipo, eu também toco, eu toco melhor que você. E isso vai deixando ela completamente desestruturada. Até quando chega a hora do jantar, ela tá tão nervosa, com tanto medo de falhar, que ela nem consegue tocar. E outra coisa que a Kristen faz muito bem é que ela representa uma personagem que é alcoolista. E ela faz isso de uma maneira muito singela, sabe? A gente vê ali o desespero dela, a confusão por ela estar nessa situação, mas é muito sutil. Até muitos críticos falaram, né? É muito difícil você interpretar uma pessoa bêbada sem ficar naquele estereótipo, né? Aquele estereótipo fanfarrão, doidão. Então, é muito legal ver a Kristen atuando aqui. E uma curiosidade pra vocês é que ela tá contracenando com o próprio marido dela, o Jesse Plemons. Eles são casados no filme e na vida real. Dos 4 personagens, o Jesse é o que aparece menos, assim. Inclusive, muita gente se surpreendeu com a indicação dele ao Oscar, mas ele faz, né, a parte dele super ali é importante para os outros personagens poderem jogar, né? Então ele serve de contraponto para esse lado rude do Phil, mas também ele é um porto seguro para Rose. E em entrevista, a Kristen falou que esse
respaldo emocional da personagem foi muito inspirado em momentos que ela passou na própria vida. Ela já teve depressão, ela já teve vários problemas de insegurança, então ela voltou pra esse momento pra conseguir interpretar a Rose. E ela contou que quando chegava em casa, ela tava meio ainda impregnada da personagem, que ela ficava muito pra baixo, e por isso foi bom ter o Jesse, o marido dela, em casa ali, e também no set, porque eles se deram muito apoio, teve muito companheirismo, muito cuidado, né? Então, até a relação deles da vida real se espelhou ali pro filme. E tem um elemento super importante desse filme que a gente precisa falar, que é a corda. Então, quando o Phil e o Peter se aproximam, o Phil começa a trançar uma corda pra ele. E a gente vê ele trabalhando nessa corda aí em vários momentos. E esse objeto pode ter várias interpretações, né? Por um lado, tem até um teor sexual ali nessa corda, né? Tem uma cena que estão só os dois de noite, assim, e o Phil tá trançando delicadamente a corda, falando sobre o Bronco Henry, né? Então fica aquele climão, aquele tesão ali, sabe? Aquela coisa ali. Mas ao mesmo tempo a corda também pode ser a representação quase que literal do laço, né, entre eles, da união entre eles. Então, do mesmo jeito que o Phil ficou com as coisas do Henry, ele quer que o Peter fique com as coisas dele, com algo dele, né? E essa corda acaba sendo também a chave pro grande desfecho do filme. E aí eu vou aproveitar pra explicar rapidinho pra quem não entendeu, né? Porque o Phil morre de antraz, que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. E essa doença é muito comum em animais. Mas o George acha muito estranho porque o Phil era muito cuidadoso, ele nunca tocava em animais doentes. Mas, na verdade, o que aconteceu? O Peter, ele estuda medicina e ele sempre mata alguns animais pequenos, tipo coelho e tal, pra estudar a anatomia. Então tem uma parte do filme que ele chega num animal morto, que parece uma vaca, um boi assim, põe umas luvas e começa a fazer uns cortes nele. Isso antes do Phil morrer. Então, depois que ele morre, a gente vê o Peter no quarto com a corda pronta, mas ele só toca na corda com luvas. Então, o que fica subentendido? Que o Peter deu um jeito de envenenar a corda com alguma parte daquele animal lá doente, que ele sabia, né, que estava infectado. E foi assim que o Phil pegou antraz e morreu. E assim, a corda, que era uma conexão entre eles, teve esse efeito, né? Que realmente o Peter jamais vai esquecer do Phil, mas talvez por causa da morte dele, né? É interessante que esse roteiro, ele vai dando as pistas de que algo vai acontecer, mas sem ser óbvio. Então, quando chega na hora, aí você conecta tudo. A gente não se incomoda com a cena do Peter cortando a vaca, porque ele sempre estuda anatomia. Então, né? Mais uma terça-feira na vida de Peter. E também tem um momento que a Rose tá muito mal e o Peter fala pra ela que ele vai cuidar de tudo. Mother, you don't have to do this. I'll see you don't have to do it. Então agora, olhando, sabendo do final, né, essas duas cenas ganham um significado diferente com a morte do Phil. A partir disso a gente tira que tudo que ele fez foi pra proteger a mãe dele de tudo que o Phil estava fazendo com ela. Então a gente começa a se perguntar se o Peter realmente em algum momento sentiu algo pelo Phil ou se ele só estava se aproveitando da sexualidade dele pra atrair e depois matá-lo. E assim a gente termina este filmaço, cheio de significados, com fotografia incrível, atores incríveis. Coloca aí nos comentários o que você interpretou, o que você gostou ou não desse filme. E pra terminar, vou deixar aqui uma diquinha pra vocês. Quem quiser assistir mais filmes da Jane Campion, tem alguns em streamings. Por exemplo, o Piano tá no Globoplay, pra quem tem o pacote com Telecine, e também tá na Filmica. E na Filmica também tem 3 curtas dela: Cascas, História de uma Garota e Pequenos Momentos da Vida Cotidiana. No Amazon Prime Video tem O Brilho de uma Paixão, na Netflix tem Em Carne Viva, no Oi Play tem Retrato de uma Mulher e na HBO Max tem a série Top of the Lake, que ela criou, dirigiu e escreveu vários episódios que eu recomendo bastante também. Então é isso, coloca aí nos comentários o que vocês acharam do filme e até breve. Um beijo, tchau!